Boa noite. Boa noite. Hoje a gente está aqui para fazer uma live com duas mulheres incríveis. Uma delas vocês já conhecem, é a Márcia Marques, e a outra a Thaisa. As duas mulheres, né, que passaram pelo grande desafio da maternidade, né, durante a síndrome de Rokitansky. E agora vão contar um pouco da sua história pra gente de uma forma super inspiracional. É uma história linda das duas. E eu tô aqui tentando chamar a Márcia pra entrar agora. E estamos aguardando aqui. Só aguardar um pouquinho a Márcia Marques entrar. Ela tem que aceitar aí o convite que eu enviei. Márcia, eu vi que você já está aí. Ela já deve estar entrando em um minutinho. Para aqueles que estão entrando, olha ela aí. Oi, Márcia. Eu acho que tem que colocar na vertical, né? Na vertical, exato. Tudo bem? Tudo bom. Delícia ter você aqui com a gente. Estava contando aqui, dando boa noite para as pessoas, né? Para as pessoas que começaram e entraram aí nos assistir. Que acho que hoje vai ser uma live muito especial, né? Toda live eu acho que é especial, toda live eu me emociono, mas eu acho que hoje nós temos duas histórias incríveis, né, para contar para vocês, mulheres que passaram, né, por essa jornada incrível e que agora, né, têm a realização de terem sido mãe e cada uma de uma forma diferente. Então, eu queria apresentar para aqueles que estão entrando agora, a Márcia né, tem a síndrome de Rokitansky. Ela tem uma jornada linda, foi uma das pioneiras no Brasil a criar os grupos, né, para ajudar outras mulheres que passavam pela mesma questão que ela. E hoje tem o sonho, né, realizado de ter sido mãe. Daqui a pouco a gente chama a Thaisa também, eu acho que ela pode entrar também daqui a pouquinho. Mas eu queria que você contasse, Márcia, para a gente um pouco, né, o que foi essa sua decisão, né, de adoção, né? Em que momento você decidiu por essa via de maternidade? Tá me ouvindo bem? Eu preciso colocar o microfone. Não, eu estou te ouvindo super bem. Eu vou até Então, pegar tá o bom. meu microfone, mas o meu áudio, mas pode ir falando. Vai contar. Certo. Então, primeiramente, agradecer o convite, né? E agradecer a oportunidade de estar falando de um assunto tão importante, necessário quanto a adoção, né? A gente sabe, convive com as meninas dia a dia, sabe como que é você ter um sonho e de repente você se vê diante de uma barreira, né, da impossibilidade de gestar e os medos que há a respeito da adoção. A gente ainda vive numa sociedade que ainda tem um pouco, né, de dúvidas e talvez até algum preconceito, e é uma grande oportunidade a gente poder falar de uma forma positiva a respeito da adoção. Então, Exato, a eu minha acho que história você tem uma foi. história linda aí para contar que vai inspirar muita gente. Então, a minha história com a adoção, ela começou já a tomar forma lá atrás, né? Com 17 anos, eu recebi o diagnóstico da ausência de útero. E como acontece com a grande maioria de nós, né? Eu escutei aquela frase que é o soco na boca do estômago, né? Que é, olha, o médico já falou que você nunca vai poder ser mãe. E aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por muito tempo. Então, nessa época, eu namorava meu esposo há um mês. E ele já falava em ter filhos, né? Ah, quando nós fomos pais, eu vou contar que a gente se conheceu na escola, tudo. E quando eu recebi a notícia, eu falei, como que eu vou contar? Né? E eu fugia dele para não contar, e até que um dia ele me trancou na biblioteca da escola e falou: se você não sai daqui enquanto você não me falar o que está acontecendo, por que, que você está chorando, o que, que o médico falou. E eu tive que falar. E ele
ele olhou para mim com muita naturalidade e falou: Você tá chorando por isso? Eu falei: É. Né? Eu falei: Porque eu não vou poder realizar teus sonhos, então você pode ficar à vontade para terminar comigo, eu vou entender. Ele falou: Não, de forma alguma. Né? Se você falasse para mim que você está precisando de um pulmão, de um coração, que você nasceu com algum outro problema de saúde, ele falou assim: Eu vou entender. Ele falou: Mas isso, eu falei assim, ele falou: Para mim não é problema. Ele falou assim: Tem um monte de crianças precisando de pai e mãe e nós vamos adotar. E ali já E aí? começou a ganhar forma e tomar o caminho, né, dessa via de maternidade. E a gente namorou 3 anos, né, e nos casamos. E, e um tempo depois que nós nos casamos, lógico que começaram a vir as cobranças, né, das pessoas, né, as pessoas mais próximas, amigos e familiares já sabiam, porque desde sempre a gente falava até justamente para evitar as cobranças repetitivas, né? Então as Hum, pessoas às vezes perguntavam, cobravam: Nossa, já estão tantos anos, há tanto tempo casado, quando veio os filhos? Então a gente abreviava, falou assim: olha, nós temos dificuldade, porque quando o problema é de um, passa a ser do casal, claro. e, e nós vamos ser pais por adoção. Então a Hum, gente já deixou todo mundo mais ou menos ali sabendo que esse seria o nosso caminho. uhum, Então, um determinado dia a gente decidiu, né, ir no juizado, saber, tomar as informações, a documentação, e a gente não contou para ninguém, né? Até uhum, porque a gente falou assim: não, é uma decisão nossa e a gente não quer ouvir nada que seja negativo ou desestimulador. E assim uhum. fizemos, porque se a gente fosse ter filhos por vias naturais, a gente também não ia ficar comunicando Anunciando, para né? todo mundo tanto. Então a gente falou assim: o dia que nós estivermos habilitados já na fila, a gente conta. E assim fizemos. E nosso processo foi deferido, entramos na fila E, e ficamos, como a gente Marcela, diz, grávidos do coração. me Oi. conta um pouquinho mais do processo, né? Acho que as pessoas têm muita curiosidade, muitos mitos, né, em relação a esse processo de Exatamente. adoção, que é muito difícil, que é impossível, que, né? Prático, né? Conta um pouco do Então, processo, né, de adoção. Quais foram as etapas? Quanto tempo de hoje espera? Hoje o Vinícius já está com 20 anos, né? Ele nasceu pra Nossa, gente com 5 meses de idade. E hoje já tá rapaz. olha. Então, quando nós adotamos, nós ainda estávamos na lei antiga, né? E depois veio a lei em 2009, né? Que é a chamada nova lei da adoção. Ela Uhum, tornou um pouquinho mais burocrático as exigências, mas se a gente for entender o contexto, né, histórico do porquê dessas exigências, a gente vai entender que ela foi necessária. uhum, Mas foi algo assim que permanece igual. É o processo, é muito tranquilo. A gente tem muitos medos, mas não é nada disso. Ninguém vai na tua casa abrir teu guarda-roupa, porque eu achava isso, que eles iam abrir meu armário, ver o que, que eu comia, o que, que eu bebia, e não tem nada disso. A assistente social vai na casa, saber que se é um ambiente saudável para acolher uma criança. A entrevista também é muito natural, elas nos perguntam quais os anseios, o porquê da escolha da adoção, para ter aquela certeza de que a gente está tomando uma decisão consciente, né, uhum, do passo, porque a adoção ela é irrevogável, né? Então a uhum, gente tem que ter muita certeza, tem que entender que a adoção não é uma caridade, né? A adoção é uma via de maternidade. É você realmente acolher uma criança para ser teu filho de fato, né? uhum, E entender que, como qualquer filho, seja biológico ou filho adotivo, ele vai ter as birras, vai ter os momentos de alegria, vai ter os momentos da adolescência, os momentos de rebeldia, como qualquer filho, né? Não tem uhum, diferença, né? é, E nós passamos por esse processo de entrevista. Então, na entrevista, você vai falar as suas expectativas, né? As suas pretensões, se você aceita criança, é, grupo de irmãos, até que idade, raça. Então, é todo especificado, né? uhum,
E Hoje quanto já tempo é você obrigatório. esperou? Então, eu esperei, assim, depois que nós entramos na fila, foi 1 ano e meio, né? Uhum. Hoje, assim, é um pouquinho demorado, né? As pessoas falam, nossa, mas demora anos. Tem, às vezes, eu escuto histórias de meninas que estão há 4, 5 anos, mas isso é determinado pelo perfil, né, de crianças. O que a gente precisa entender é quem são essas crianças que estão para adoção, né? Então, Uhum. são crianças que são vítimas de problemas sociais, né? E não existe uma fábrica de crianças, né? Claro, Então, se você exato. espera por uma criança, por um bebê, principalmente se for menina, é um perfil mais demorado, Uhum. porque assim, de acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, tem que ser feita todas as tentativas de reinserção dessa criança na família Na família biológica, na biológica. família extensa. Então, Uhum. isso acaba, às vezes, tornando um pouquinho mais demorado. Então, quando às vezes a criança vai ser disponibilizada para adoção, ela já está um pouquinho maiorzinha. E a grande Uhum. maioria das pessoas pretendem, anseiam por bebês, né? Então, é isso, o perfil do que a gente deseja é o que determina o tempo de fila, né? Entendi. Então, na Eu, no verdade, meu caso, crianças a gente tem para adotar, né? Eu acho que a é fila depende das exigências e dos sonhos de cada uma, né? De cada casal, de cada exatamente, mulher, né? e qualquer anseio é legítimo, né? Qualquer anseio, quem anseia por uma criança, por um bebê, para poder Claro. acompanhar todas as etapas de crescimento, de aprender a andar, aprender a falar, é totalmente legítimo esse desejo, né? Então, mas a Uhum. gente tem que entender que é isso que vai determinar o tempo de espera, né? Exato. Então, E na me minha conta um época, pouco, desculpa interromper assim, mas você pode até continuar, mas acrescenta para mim como foi a família, né? Como foi contar para a família, como foi a chegada dele na então, família. daí nós, assim, antes disso, a gente foi chamado para conhecer outros perfis de criança, estava fora daquele perfil que a gente tinha estipulado, e não assim, não houve identificação. Daí o dia que ligaram para a gente conhecer o Vinícius foi assim de uma forma que desde a hora do telefonema a gente já sabia que seria ele, né? Ai, que legal. E eu É. tentei, nós tentamos, assim, aquele jeitinho, aqueles caminhos que a gente quer cortar, né? Nós tentamos outras formas de adoção, como a adoção dirigida, né? Que não é prevista por lei, mas a gente tentou e não deu certo. Então, assim, o certo foi a gente aguardar. É, E hoje eu olho para trás e falo, graças a Deus que aguardei, porque senão não seria ele, né? exato. Então, o dia foi muito emocionante, o dia que nos ligaram, assim, me ligaram cedinho e falaram, você está preparada para receber seu filho, né, para ser mãe? E É. foi aquele que o coração quase saiu pela boca. Nós estávamos com 5 anos de casado. Uhum. E foi uma correria, porque até então a gente não havia preparado nada, porque a gente tinha deixado o perfil de 0 a 2 anos, então você não sabe se vai chegar com 2 anos, se vai ser menino, se vai ser menina, porque nós não determinamos. Então foi tudo Uhum. corrido. Então a gente ligou para a família, falou assim: olha, nós conhecemos o Vinícius numa quinta-feira, na sexta-feira o juizado autorizou que ele fosse com a gente para casa, né? Não. E foi uma correria de um tio buscando roupa, outro levando banheiro, e cada um levando uma coisa, e ele foi recebido com todo amor do mundo, né? O dia que eu fui conhecê-lo, assim, foi tanta emoção que eu não conseguia segurá-lo nos braços, pegá-lo, né? Eu parecia uma mãe na sala de parto, né? Eu tremia, chorava e não sabia como eu agia, né? E o Vinícius olhou para a gente com aquele sorrisão largo e desde então passou a ser o amor da nossa vida, né? Claro. E, nós ficamos na época, né, com a guarda durante 1 ano e meio, né? Porque é outra coisa Tá. que é a questão. Às vezes a gente fala assim, nossa, tem um monte de crianças nos abrigos, né? Mas nem todas que estão lá, elas estão disponibilizadas para adoção, né? Muitas estão lá temporariamente. Uhum. E que era o caso dele, não que ele estivesse temporariamente, mas ele não tinha
os genitores não tinham sido destituídos do poder familiar porque eles haviam desaparecido, né? Então, Tá. o juizado autorizou que ele fosse para adoção enquanto tramitava essa busca, né, por família para que fosse destituído o poder familiar. E a audiência, né, de adoção, né, concreta para passar para o nosso nome, foi bem no dia do aniversário dele de 2 anos, né? Então foi Ai, um grande grande presente. presente, né? Foi, e até assim eu fui com muito medo, né? Que eu pensando, ai, será que vai dar certo? Será que não vai, né? E se por acaso alguém estiver lá e pedir de volta, ou qualquer coisa assim que você imagina, a gente, né, coloca tanta coisa na cabeça, preocupação, e é muito mais, às vezes, tranquilo do que a gente pensa. E foi tudo certo, e naquele dia foi uma grande festa em casa, também tudo improvisada, porque a gente morava num prédio e a gente nunca escondeu de ninguém, né? E então todo o condomínio foi para o aniversário para comemorar que a partir daquele dia ele era filho de fato e de direito, né? E, Então foi muita emoção. e eu acho que você teve muitas emoções, né, na sua vida, e Nossa, eu acho que foi uma bênção aí que você, né, realizou e concretizou, né, e hoje você tem um filho, né, o Vinícius, de 20 e poucos anos, né, um homem, não já tá um mas rapaz. e eu acho que com todo, como você mesmo falou, né, com todas as dificuldades e prazeres e felicidade que uma criança normal, né, que uma criança Exatamente. que nasceu do seu ventre ou com uma criança que não nasceu do seu ventre, eu acho que a gente como mãe, né, eu acho que a gente ama anyway, de qualquer forma a gente, né, eu falo para meus filhos, eu vou amar vocês sempre, de qualquer jeito, e eu acho que isso é o grande carinho, é o grande como a gente pode dizer, a grande segurança, né, que eles passam a ter. A gente vai amar sempre, tanto faz da onde veio, Funcionalmente. quem é exatamente. E eu acho que você E, teve um medo que eu queria colocar. Você me autorizou a te perguntar, né, sobre. sim, E eu acho que também algumas pessoas colocaram, nossa, eu também tinha esse medo, né, como a parte de, né, onde né, que speech. viria assistente social em casa, que abriu o armário, que iam, né, fazer revista na Aham. nossa vida inteira, né? Mas eu acho que você me contou uma história ainda mais emocionante ainda, e eu acho que merece, né, contar pelas suas palavras o que foi esse encontro, né? Como que você contou para o seu filho primeiro, quando você contou, né, que ele era adotado, o porquê que você quis contar, e aí agora esse Uhum. encontro né, com a mãe biológica dele. Biológica. É um É. fato bem inusitado que nos aconteceu. Então, como eu falei, eu nunca escondi das pessoas e também não escondi do Vinícius, né? Então, eu acho que um dos sucessos para adoção primeiro, a gente acolher de fato como filho, sem nenhum medo, sem nenhuma barreira, sem nenhum preconceito. É nosso filho e pronto, acabou. Como seria? Foi só a forma como ele chegou até nós que foi diferente do convencional, né? Foi só um caminho diferente. E assim, desde bebezinho, né, que eu falei, ele chegou com 5 meses, desde sempre eu falava, de acordo com a compreensão, né, eu falei assim, o filhinho do coração. Então eu explicava para ele, falou assim, olha, você não nasceu da barriguinha da mamãe, você nasceu do coração. E eu fui acrescentando informações de acordo com a compreensão dele, né? Então, quando ele chegou assim, a fase de entender como nascem os filhos, né? Um dia ele perguntou, virou para nós, falou assim: mãe, mas se eu tenho uma mãe de barriga, eu tenho um outro pai também, né? Então, assim, a gente conversava sempre com ele de uma forma muito natural. Eu sempre expliquei para ele que não é uma vergonha, né? Uhum, claro. É, é absolutamente normal, ele não tem qualquer culpa do que possa ter acontecido na vida anterior, né? E a gente sempre começou a deixar bem claro o quanto ele foi amado e desejado, né?
e o quanto a gente buscou por ele. Então, a gente também sempre passou para ele toda a informação e eu deixei sempre ele muito à vontade para fazer qualquer pergunta. E eu passei para ele as informações que nos foi passado. Quando eles nos chamaram, né, o juizado nos chamou, eles contam um pouquinho da história da criança. Então, eles nos informaram que ele havia sido, estava no abrigo, sob a tutela do Estado, desde os 10 dias de nascido, e que a genitora, né, a mãe biológica, estava em situação de rua, era dependente química, e que não tinha, assim, as condições para ficar com ele. E nos falaram que ele tinha uma irmã que já havia sido adotada. E o Vinícius, a gente sempre falou para ele, ele tinha sempre o sonho de ter irmãos, né? E a gente não conseguiu adotar de novo, depois esse é o assunto para outra live, mas a gente, né, infelizmente, a gente não conseguiu. E ele sempre teve essa questão de curiosidade, né, a respeito do irmão, esse desejo. Então, eu sempre expliquei para ele, Vinícius, olha, a informação que a gente tem é essa, e só quando você fizer 18 anos que você vai poder ter acesso a demais informações, que só é passado para Só é o passado para filho, criança. só é passado para ele após a maioridade, né? A não ser que houvesse algum problema de saúde, qualquer coisa que fosse necessário, mas esse é um sigilo e um direito dele de ter acesso. Então, a gente sempre conversou e foi muito tranquilo essa questão aqui em casa. Sempre quando, às vezes, a gente passava alguma reportagem na TV ou alguma coisa, algum programa que falava, assim, de alguma forma pejorativa a respeito da adoção, né? Porque, infelizmente, acontece. Então, eu sempre tinha aquele cuidado de sentar com ele, conversar com ele, falar assim, Vinícius, olha, aconteceu, você viu isso na televisão, mas essa não é a tua história, né? A mãe acredita que você foi amado e que, como não havia condição, a pessoa pensou, falou assim, o melhor para o meu filho é que ela vá para uma família que possa suprir as necessidades dele, acolhê-lo com carinho e dignidade, né? Então, eu sempre passei isso para ele não crescer com aquela coisa, nossa, de que fui rejeitado ou fui abandonado, qualquer coisa assim, né? Então, eu sempre coloquei para ele que ele foi amado, né? Por ambas as partes e principalmente por Deus, que preservou a vida dele, que direcionou. E eu falo, nós fomos um encontro de almas. Eu falo, a mamãe sonhava com um filhinho e você sonhava com uma mamãe e com o papai. E, às vezes, quando tinha alguma questão que ele começou a aprender sobre as heranças genéticas, né, de parecer, porque tem aquela questão, né, todo mundo quando nasce um bebê vai lá, nossa, tem a cara do pai, né, parece assim o cabelo da mãe. Então eu sempre brincava com ele quando às vezes eu percebia que ele estava meio assim, eu falava, Vinícius, você é igualzinho a mamãe e papai, olha, você tem 2 olhinhos, a cabeça em cima do pescoço, 2 orelhas, uma de cada lado. Então, eu procurava chamar a atenção dele para essas outras coisas que nos faz parecidos, né? Mas essa curiosidade da irmã sempre ficou no ar. Mas ele não, por alguma razão, ele não falava. Então, quando foi agora, no mês de julho, um dia ele no trabalho, ele me mandou mensagem e falou assim, mãe, eu queria muito poder ir atrás da minha irmã, né? Ele falou assim, me passa as informações, né, do que eu sabia, né, de nome da genitora, as datas, tudo que eu quero pedir no juizado. E ele falou que ele queria ir sozinho, né? Então passei para ele, tadinho, ele ainda falou assim para mim, falou assim, mãe, desculpa de eu te fazer perguntas. Eu falei, meu filho, esse é um direito teu, né? Saber a origem, é um direito que você tem de... E isso não quer dizer que eu falhei em alguma coisa, ou que você não ama, ou que nós não fomos familiares suficientes. Não. Isso é porque existe aquela curiosidade, né? De se identificar, de saber por que que o cabelo é preto, ou por que que o nariz é assim, ou
é a identificação. E a gente deu todo o apoio para ele. E ele foi no juizado e quando ele teve acesso a informações, foi assim, aí que foi uma grande surpresa, porque ele descobriu que ele não tinha só uma irmã, né? Ele tinha 4 irmãos, né? Nossa. Cinco com ele. Até então da história, né? Até o nascimento dele, haviam 5 irmãos. E ele me mandou, assim, mensagem, mãe do céu, eu tenho 5 irmãos, mãe. E eu falei, meu filho do céu. Daí eu já comecei, meu Deus, agora como que a gente vai encontrar todo mundo? Né? E eu já tava assim, amanhã eu já vou no juizado e vai que tem alguém lá que tá no abrigo e eu quero adotar e vamos procurar e vamos lá. E passou mais um pouquinho, ele falou assim, mãe, o meu pai biológico procurou por mim. Ele falou, tá escrito aqui. Eu falei assim, Vinícius, essa parte ninguém me falou. E foi uma grande surpresa. E ele tirou foto, né, das informações e veio para casa. E quando chegou aqui, a gente foi ler com calma. Teve parte da história que não é tão bonita, né? Como são as questões de problemas sociais, né? Mas a gente não vem ao caso. E a gente passou, falou, então vamos procurar. Agora a gente tem o nome, tinha o nome da irmã, né? Biológica dele. Procuramos um nome diferente, não foi difícil encontrar na rede social, ficamos aguardando o contato. E quando eu vi a documentação do pai biológico, né, do genitor, ele prefere, a única coisa que ele nos pediu é que ele gostaria que se referisse às pessoas pelo nome. Ele falou assim, não, mãe, meu pai e minha mãe é vocês. Então, é o fulano, a fulana. Então, assim, ele só me pediu que chamasse pelo nome. Então, aqui em casa a gente se refere pelo nome dos genitores, né? Então, daí a gente pegou, quando eu olhei, eu vi que ele não era brasileiro, né? E eu falei, nossa, daí eu procurei pelo nome, achei pouquíssima coisa, um papel de extradição, eu falei, não vou encontrá-los, né? Então, nem cogitei, né? Falei assim, vamos focar na irmã. E quando meu esposo chegou, meu esposo pegou, olhou o documento e procurou, pesquisou pelo nome do avô, né? E de repente ele entrou no quarto e falou assim, olha aqui o avô do Vinícius. E quando a gente bateu os olhos, ele é a cara do avô. Então, assim, a gente foi entender o porquê dos cabelos brancos, porque o Vinícius tem muito cabelo branco. E eu sempre falava para ele, falei, Vinícius, alguém tem cabelinho branco. Alguém da sua família biológica tem cabelo branco, né? E a gente foi entender, ele era muito parecido com o avô. E na mesma hora eu já liguei, mora em Goiânia e é num município ao lado. E já encontrei, já mandei mensagem, convite nas redes sociais e comecei a conversar no mesmo dia com a avó paterna, né? E foi assim, como um final de novela, porque tudo aconteceu na nossa vida em 2 dias. Nossa. Em 2 dias a gente encontrou... Márcia, eu quero que você continue, mas eu já vou chamando a Thaísa para a gente poder dar um tempo aí, né, para ela falar também. Mas pode ir continuando, que eu estou muito curiosa. Então, assim, daí, qual que foi a grande surpresa? Que os avós, a família paterna, não sabia a existência dele. Eles nunca souberam, né, da existência. Então, para eles foi também um grande surpresa e um grande presente, porque, no caso, o pai biológico faleceu já há 10 anos. Então, foi um pouquinho de um resgate de um pedacinho, né, do filho. E no mesmo dia a gente já foi conhecer uma irmã, que também a gente não era a que a gente procurava, já era outra irmã. E a gente foi descobrir que ele tinha mais 2 irmãos por parte de pai e mãe. Então, além daqueles 4, tinha mais 2 por parte da bilateral, né? E no mesmo dia a gente já foi, e assim, nós não fomos preparados, né, para conhecer a família,
no caso, a mãe biológica, né? A genitora, a gente não estava procurando, mas de repente ela caiu, como se diz, na nossa frente. E, e assim, eu sempre na minha vida eu ensinei o Vinícius a orar por ela e orava por ela também, né? Que eu falava assim, Claro. gente, eu me tornei mãe através dessa pessoa. Então, quando eu via alguma mulher na rua, em situação de rua, eu pensava, meu Deus, será que é ela? Será que ela tá bem? Será que é, ela tem um teto para morar? Será que ela tá viva? Como será que ela tá? Então, sempre tinha aquele questionamento, assim, na minha cabeça, aquela preocupação. Porque de alguma forma eu senti um vínculo com ela, né? Então, na minha cabeça não havia espaço para os ciúmes, e sim para gratidão. E a gente teve a oportunidade de conhecê-la. E foi uma grata surpresa saber que hoje ela está na casinha dela, cuidando dos outros dois meninos, e com saúde, ela Bacana. saiu daquela vida, né, de vícios e hoje está bem. E assim, quando eu encontrei, assim, eu só sabia abraçá-la e chorar compulsivamente, agradecendo a ela por ser mãe, né? E ela me agradecendo por ter cuidado dele. Acho que E é quando como nós, mãe, né? como mãe, e assim, foi uma das maiores emoções da minha vida. Assim, que às vezes eu pensava, se um dia eu a encontrasse, o que eu diria, mas assim, era uma chance que eu acreditava tão remota que quando eu li o papel do juizado, que havia aqueles detalhes que não tinham sido passados para nós, eu achava assim, eu não vou encontrá-las viva, né? E quando a família do paterna falou que existia dois outros irmãos, eu falava, meu Deus, esses meninos estão abrigados, a gente precisa encontrá-los, e eu quero esses dois meninos para mim, que são menores, mais novos que o Vinícius, né? Um tem Uhum. 17, outro tem 12 anos. E quando a gente o encontrou, ambos são deficientes auditivos, né? Essas duas crianças, por talvez consequência, né, de uso de. Talvez, né, a gente não tem certeza, também não pode afirmar, mas pode ter sido por consequência de uso de drogas. Mas o que foi importante foi ter encontrado ela bem, esses meninos bem. E quando eu encontrei esses meninos, assim, o abraço foi como eu recebi o abraço do Vinícius também. Né? Assim, eu identifiquei um pedacinho dele em cada um dos irmãos dele. E, e o que mais bacana de tudo foi que a gente teve acesso à foto do pai, de um, e a gente falava assim, ó, fisicamente é a cara dele. O Vinícius tem um costume de nada, ele come até o fim, ou bebe até o fim, ele sempre deixa o restinho. E a gente foi descobrir que era assim também com o pai biológico. Mas o Nossa, mais interessante de tudo é que eu falei as heranças que são passadas através da adoção e do convívio, né? Que eu o acho que caráter essa do que fica. Vinícius, o caráter dele, a personalidade dele, a forma como ele se comporta diante da vida, diante dos objetivos dele, é total meu marido. E Ele você também, herdou, né? ele Não, eu acho herdou que do você. meu esposo. E teve um dia que a gente foi conhecer essa família, os avós paternos, né? Os tios, foi aquela emoção, né? Porque Claro. ninguém sabia nem que ele existia, né? E quando eu saí de lá, eu falei, Vinícius, você tem um coração tão lindo, meu filho. Eu falei assim, a mamãe tá tão orgulhosa de você porque você encontrou dentro de você espaço para todo mundo, né? Cada um Exato. dentro do seu papel. E ele olhou para mim e ele falou assim, mãe, mas meu coração é grande igual o seu. Igual você, Então isso que eu eu ia falar, Márcia. Acho que eu tô vendo um ele monte de virou para mim e falou assim, declarações mãe, eu acho assim do até que o seu quão. é maior que o meu. É, Então, eu acho assim, que a tô gente vendo pode tantas ver. declarações aqui para você, né, de quanto que você foi Ai, eu não tô inspiração vendo na vida nada, das gente, eu quero pessoas, acompanhar. o quanto você foi inspiração na vida das pessoas, o quanto a gente sabe que você ajudou, né, essas meninas com Rocktans a se encontrarem, a mostrar uma luz. Então, eu acho que se ele puxou um coração aí, esse é seu, né? Eu acho que a gente tem heranças de todos os lados e tem uma história linda. Eu também me Exatamente. emocionei aqui, acho que como mãe, né? Como muita gente aqui, é uma história linda. E eu queria até que você ficasse agora para ouvir um pouco, né? Acho que você conhece, você me apresentou a Thaís Sim, também, a que é uma Thay. história maravilhosa.
né, de Então, barriga só para mim, solidária. só um tiquinho, só para me completar. Então, o que eu queria deixar, depois a gente, numa outra oportunidade, fala melhor. Quem quiser conversar comigo a respeito, estou à disposição. Só falar lá, não tenham medo da adoção. Não tenham medo que cada filho é individual, filhos. E quando você abraça de verdade essa oportunidade, esse caminho, não tem como você dar amor e não receber amor de volta, né? O amor, ele é recíproco e a verdade, eu acho que seja qual for a relação, ela tem que ser sempre pautada na verdade, na confiança e no amor. É isso que faz qualquer relacionamento dar certo. Seja com filhos É, através da barriga solidária, seja através da adoção, ou biologicamente falando. Eu acho que esse é o caminho. é isso E aí. obrigada pela Parabéns, oportunidade de Márcia. falar. Obrigada. Eu acho que a gente podia ficar aqui uma hora inteira, né, falando da sua história, da história da Thaisa, É que acho que verdade. fiquei com ela uma hora no telefone, né, Thaisa, contando um pouco, Foi. entendendo um pouco. E acho que é uma história linda, que eu fiquei encantada com tanta garra e determinação sua. E eu queria que você contasse, né, para as pessoas que estão aí, um monte de mulheres, né, curiosas para entender, ouvir a sua reportagem na UOL, né, com a sua mãe. Uhum. Comecei uma conversa com você achando que era uma filha só e vou deixar surpresa para as nossas ouvintes aqui Não, também. deixa, calma, não conta, não dá Vamos spoiler contar, não, que a não dá hora que eu achei spoiler que não. já tinha acabado, veio outra, né, alegria linda. Que eu queria contar, me conta, Thaisa, como que foi essa escolha, né? Eu acho que a notícia da síndrome é uma notícia que acaba, né, com todo mundo, é aquela, parece que sai o chão, né, e você é É engolida por verdade. ele, mas conta como que você transformou essa história sua É, linda. primeiramente, boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Marcinha, ó, você é uma querida. Amo você. Ó, já vou começar chorando só por causa dessa Eu também história. já tô, eu também Eu já entro já fiquei. chorando. E eu não sabia desse último capítulo aí da história da Marcinha. A gente se conhe... a Márcia, ela que é responsável pelo grupo que a gente tem no WhatsApp. Eu acho que eu conheci a Márcia no Orkut ainda, não foi? Ó, deve ter meninas aí que nem sabem o que é Orkut. Ela foi Mas pioneira aí né, pioneira, e ela juntar esses juntou. grupos. Quem tem síndrome de Rokitansky que é uma a cada 5.000. Não é isso, Marcinha? Uma a Isso. cada 5.000. Então, assim, como você olha para a pessoa, não tem como você saber, é difícil você identificar com outra pessoa que tem a mesma síndrome. E a Márcia uniu várias de nós. Então, gratidão demais por você, viu, querida? Obrigada. Bom, e quanto à minha história, ei, gente, quanto à minha história, é um diagnóstico muito dolorido de receber, né? Muitas vezes você recebe esse não para maternidade, mas o meu médico, quando eu recebi aos 14 anos o diagnóstico de síndrome de Rokitansky, ele foi muito sábio. Ele falou: eu não tô te falando que você não vai ser mãe. Eu não tô te falando nem que você não vai ser mãe biológica. Eu só tô te falando que você não vai gerar. E... Ó, a Márcia até caiu. Meu Deus, aí. Perdão. Emoção. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu chorei por uma semana, né? E depois eu falei, eu não quero ser mãe agora. Tô com 14 anos. A hora que eu quiser ser mãe, eu penso o que eu vou resolver, né? Eu ovulo, tenho os meus óvulos, não tenho útero, não vou gerar. Então, o que eu fiz assim, eu decidi que isso não ia ser um problema na minha vida, primeiramente. Eu desapeguei do gerar. Me apeguei na maternidade unicamente. Eu sabia que eu ia ser mãe. Podia ser por barriga solidária. E na época ele já falou, se sua mãe quiser gerar para você, ela pode gerar. Outra pessoa pode gerar. Você ovula, tem seus óvulos. Então, eu nunca pensei que eu não seria mãe. Eu tinha certeza que eu seria mãe. Ou pela adoção, ou pela barriga solidária. Hoje em dia, as meninas que recebem esse diagnóstico têm ainda mais uma outra chance, que já é real, que é o transplante de útero, que para mim não foi uma possibilidade, mas meninas aos 14 anos, que normalmente é o que se identifica, né, nessa idade, elas têm uma infinita possibilidades aí da maternidade, né? Então eu acho que primeiramente é achar que
não é um não para maternidade. Você só não vai gerar. E quem sabe o do transplante da maternidade pode ser até gerado, né? Você até que gera. Mas aí, então eu tinha 14 anos. Quando eu estava com 26 anos, eu casei. E 5 anos depois que eu estava casada, a gente decidiu que tinha chegado a hora. E minha mãe ficava caladinha, mas eu sabia que ela estava esperando o dia que eu ligasse para ela e falasse: mãe, chegou a hora. E foi bem isso. Eu falei: mãe, liguei para ela, falei: mãe, chegou a hora. Eu morava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, moro ainda. Ela mora no Paraná, continuou até morando lá. Então a gente morava à distância. E ela falou: minha filha, eu tô pronta, a hora que você quiser. Ela estava com 55 anos, já estava na menopausa há 2 anos, mas Nossa. foi tão abençoado e tão tranquilo que, assim, em 2 meses que a gente começou a fazer o tratamento, ela já começou lá no Paraná, antes dela vir, ela já veio para transferir, e o útero dela já estava no tamanho normal, ela já estava pronta para receber, né, o embriãozinho, e ela veio então e ela morou comigo. Na verdade, a gente não conseguiu na primeira vez. Foram 3 tentativas. Ela ficou comigo esse tempo todo aqui. Até que a gente recebeu o beta positivo. E quem faz não só a barriga solidária, mas quem passa por um tratamento de fertilidade sabe o quão emocionante é pegar um beta positivo. Não só, né? Todas as mulheres que estão tentando ser mães, você pegar um beta positivo foi muito emocionante. Eu quase tive um treco na hora que eu vi o beta positivo. E minha mãe é muito tranquila, muito serena. Ela sempre me acudia nessas horas, sabe? E foi uma gravidez super tranquila. Morou eu, ela e meu marido. E aos 8 meses, um pouquinho antes, chegou a Isadora, que é uma bênção na nossa vida. Ela está hoje com 10 anos. E eu, da mesma forma que a Márcia falou, né, de conversar naturalmente, eu sempre conversei super natural com a Isadora. Ela sempre soube que quem tinha gerado era a avó. Na verdade, eu falava até enquanto ela não sabia que, na verdade, a mãe que gera. Eu falava tão naturalmente para ela que para ela era natural. A avó gerou, podia ser o pai, podia ser a mãe, podia ser a tia. Ela não entendia, Acho né? que ela não entendia. Não entendia, mas ela já sabia que era a avó que tinha gerado ela. A partir de uma certa idade, ela começou realmente a ter a noção que a história dela era um pouquinho diferente. Até por essa matéria, né, que saiu, né, que você viu no UOL, que ela começou, várias pessoas falaram que tinham visto ela e tudo, aí ela falou: acho que minha história é um pouquinho diferente. E quando a Isadora... Conta pra gente como que foi essa relação com a sua mãe, assim, né? Qual é a sensação, né, de estar junto? Olha, logo que a gente passou por isso, porque assim, eu acho que tem coisa que a gente tem que entender o que Deus... Qual que é o propósito, né? Eu fui morar sozinha e estudar fora, porque minha família morava no interior de Minas, e eu vim para Belo Horizonte para estudar. Depois eles voltaram para o Paraná, eles são todos né? Eu sou paranaense também. E então eu vim para Belo Horizonte para estudar, eu tinha 16 anos. Então, quando a minha mãe foi morar comigo, tinha 15 anos que a gente não morava juntas. Nossa. E aí, a gente se... Então, assim, um pouco antes disso, chegou um momento... Porque, assim, ela até falava: minha filha, você não conta seus problemas e tal. Ela me ligava, ela falou: eu te ligo, você sempre fala que tá tudo bem. Mas é porque a gente estava a 1000 quilômetros de distância, às vezes eu nem queria preocupá-la e tudo. Então a gente começou, né, antes desse processo, estava um pouco distante. Às vezes eu conversava com ela 1 vez por semana. E isso tudo que a gente passou aproximou tanto a gente, mas tanto, mas tanto, mas tanto. E eu falei que nós nos reconhecemos de novo como mãe e filha, sabe? Porque foi muito forte a nossa união mesmo. E depois disso, eu converso com ela todos os dias. Ela sabe de cada coisa que acontece na minha vida, ela sabe. Então, assim, essa distância que a gente estava, a gente se uniu de novo.
E não foi nem motivo nenhum que a gente se distanciou, era simplesmente porque a gente estava a 1.000 quilômetros de distância. Hoje em dia a gente continua a 1.000 quilômetros de distância. Porém, né, com WhatsApp, vídeo e tudo, a gente nunca mais desgrudamos, assim, sabe? Então, eu tenho muita consciência, assim, que às vezes eu precisava ter isso para unir eu com a minha mãe, novamente, sabe? E não só eu com minha mãe e com minha filha, né? Porque aí virou o trio unido. E hoje é uma E relação de muita naturalidade entre vocês, com ela, muito, com a muito, Isadora. muito, muito natural. Isadora, e ela não trata assim, ah, minha mãe é uma avó diferente. Não, ela é avó igual a outra avó, e eu sou a mãe, e muito claro tudo isso. Isso é muito legal, saber assim. É, Mas eu queria agora que você contasse, que eu tô com, assim, já tá, né, faltando 15 minutos e eu fico, né, ansiedade de contar um pouco, né, a então, e a segunda parte Isadora desse com spoiler, 5 anos. porque... A Isadora, quando ela estava com 5 anos de idade, a gente estava com embriões ainda congelados da época dela, que estavam congelados há 5 anos, que a gente precisava resolver o que que a gente ia fazer com eles. Isso era uma interrogação. Ao mesmo tempo, a Isadora começou: quero irmão, quero irmão, quero irmão, quero irmão, quero irmão, quero irmão. A adoção era uma possibilidade para a gente, né? Totalmente uma possibilidade. Porém, a gente tinha esses embriões congelados. Aí, e minha mãe, assim, completamente 100% à disposição para fazer de novo. Só que a minha mãe já estava com 60 anos. Aí o médico falou: olha, sua mãe não vai poder fazer. Ela já está com 60 anos, aí nós não vamos. Ela já fez muito, já fez a primeira. E eu até nunca imaginei fazer 2 barrigas solidárias. Eu achava assim, uma já estava, nossa, uma Mas o bênção de médico diz que Deus. tem uma idade, não? Como que isso funciona? Na Porque você verdade, falou a que a sua mãe já idade. estava num processo de menopausa, né? Na primeira vez. Quando a primeira fez, já estava no processo de menopausa. Na verdade, é porque, né, é uma gravidez de risco. Quando ela estava com 55, foi uma gravidez super bem acompanhada e tratada como uma gravidez de risco, apesar de ter sido muito tranquila. Então, assim, ela com 60 anos, o médico falou: ela não está na idade mais. Né? Vamos deixar sua mãe quietinha, ela já, né, tá de missão cumprida. Apesar dela estar super bem, super disponível. Ele falou: você não tem? Ele sabia que eu não tinha uma irmã. Eu só tenho irmãos homens. Ele falou: você não tem uma prima, uma tia, alguém, né, que poderia fazer para você? Eu falei: nossa, mas, né, isso é complicado a gente chegar e pedir. Aí me veio na cabeça a minha cunhada, irmã do meu marido. Ela, inclusive, é ela, inclusive, é madrinha da Isadora. Quando a Isadora nasceu, a primeira pessoa que a gente sabia que já ia ser a madrinha dela era a minha cunhada, sabe? E aí eu falei: quem sabe? Porque na época da Isadora, a gente nem cogitou ela, porque ela também estava tentando ter os filhos dela. E ela teve um menino, e ela não queria mais ter filhos. Conversei com ela. E ela topou. Nossa. E o marido apoiou demais. Então, a gente falou: estamos com o embrião e um anjo disponível, né? Vamos tentar. Aí a gente tinha, os embriões que a gente tinha, deu para 3 tentativas, não conseguimos. E a gente pensou muito isso: se não der, é porque não é para ser, né? Se não der com esses embriões congelados, é porque não é, a gente parte realmente para adoção. Não conseguimos e a gente falou: então vamos partir para adoção. Nisso, a minha cunhada, ela pegou tanto como uma missão para a vida dela, que ela ficava: nós vamos fazer outro processo, você vai coletar mais óvulos, você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer. E ela ficava, né, pro irmão dela, que é o meu marido: você vai. E tentando convencer eu e ele a tentar de novo. Aí ele falou: então tá, então vamos tentar de novo. E meu marido sempre falava assim: essa é a última vez, essa é a última vez. Aí foram ainda mais 2 tentativas. Então, no total, 5 transferências. 2 anos de tentativas. E a Isadora, minha filha mais velha, que hoje está com 10 anos, rezando todos os dias à noite para um irmão chegar. E a gente tinha ido em Aparecida do Norte e a Isadora falou:
mãe, eu pedi com muita fé que eu vou ter um irmão. E eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. A primeira tentativa, depois que a gente foi em Aparecida do Norte, veio a notícia que chegaria a Ana Vitória. E a Isadora sempre falava, sempre quando ela rezava à noite, ela falava: Papai do céu, me manda um irmão ou uma irmã. Mas se for uma irmã, é melhor. E veio uma irmãzinha. Elas são um grude uma com a outra, uma gracinha. Então, a Isadora hoje tem 10 anos. E a Ana Vitória, que é minha cunhada, irmã do meu marido, gerou, tá com 2 aninhos. E... E aí, me assim... conta a diferença, né, dessas duas maternidades, né? Que eu achei que foi uma história muito interessante e eu queria que você contasse um pouco, que para mim foi uma outra surpresa, o que foi o pós-nascimento dela. Me conta aí da amamentação, que para mim acho que foi uma história de superação. Então, achei até incrível. que você ia perguntar do processo em si, porque na verdade foram 2 processos. Não, eu acho que tem as muito duas diferentes. coisas. É isso que você me contou, porque, né? Que uma sua mãe conviveu com você e a outra não, mas você teve a questão da amamentação. Mas eu tinha isso muito bem claro para mim, do desapego do período de gestação, né? Assim, falei, é a hora que o bebê nascer, eu me apego, né? Então, a minha mãe ficou comigo o tempo todo e a minha cunhada, a gente nem mora na mesma cidade. Então, durante o período, né, dos 9 meses, a gente encontrou, acho que umas 4 vezes. Só ela me mandava os exames, a gente conversava, mas foi totalmente à distância. E eu super tranquila com isso, e eu falei, eu também não vou ficar infernizando ela, né, ligando, como é que você tá, como é que não tá, deixei ela viver a vida dela numa boa, porque para mim ela já estava fazendo muito, sabe? Então foi super tranquilo mesmo. Mas não teve a mesma proximidade que a sua mãe, né? Que eu acho que foi. Não, né, foi completamente diferente, mas foi muito tranquilo também. Eu acho que talvez até pelo fato de ser a segunda, sabe? Se fosse a primeira, talvez eu ficaria mais apreensiva de não estar perto, mas como era a segunda, eu estava bem desapegada com relação a isso e foi muito tranquilo. E eu queria que ela ficasse numa boa também e vivendo a vida dela numa boa, né? Porque né, ela já estava realmente fazendo muito por mim. E quando a Isadora nasceu, eu tentei amamentar ela, isso, né, que você tinha perguntado, e eu não tinha conseguido. E da Ana Vitória eu quis muito. Talvez até pelo fato disso, de eu não estar perto durante a gestação, né? Eu estava longe, então eu queria me apegar nela. Eu queria que a hora que ela nascesse fosse 100%, sabe? Tem gente querendo dar oi, que vai dormir. Já que o assunto é maternidade, ela pode interromper. Fala, boa noite, gente! Oi, Vitória! Tudo bem? Essa é a Ana Vitória. Fala, boa noite, eu vou mimir agora. Boa noite. Dorme com os dedos. Mamãe! Oi. Olha lá, vamos contar para as meninas o que aconteceu. Você mamou no peito da mamãe? Sim, ela mamou. Agora é invasão. Agora é Isadora. Que legal, parabéns, Isadora. Que prazer. A gente vai contar ainda dessa Então pronto, já deu hoje, já então, deu boa noite para as amigas. Ai, fofa. Boa noite, gente, boa noite. Dá tchau. 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 Faz assim para elas. Tchau, boa noite. Manda beijo. Pronto, agora vem com o pai. Boa noite. Ó, meu anel foi junto. Cuidado aí. Cadê? Onde está o anel? Então, enfim, e aí... Licença, gente. Tá. Então, a Isadora... São fofas, né? A Isadora, eu tentei amamentar e não consegui. E a Ana Vitória eu quis muito. E aí eu peguei uma assessoria de uma pessoa maravilhosa, que também foi outro anjo na minha vida. E ela era especializada em UTI neonatal para as mães que estavam com os nenéns na UTI fazer a relactação. Então ela tinha muita experiência em relactação. E ela fez o mesmo processo comigo que ela faz com essas mães que os nenéns estão na UTI, sabe? E aí eu comecei, só que eu comecei antes da Ana Vitória nascer. Então, 40 dias antes da Ana Vitória nascer, eu comecei a estimular.
E quando eu fui para maternidade, eu já tinha leite congelado em casa. Então, Nossa. Não, isso eu achei incrível. Foi maravilhoso, foi maravilhoso, Foi a cereja do maravilhoso. bolo que eu acho que eu não podia, né? Nem eu posso dizer que eu, né, tive meus filhos o mais velho, eu passei por esse processo de UTI e é muito difícil, né? Muito difícil. Fiquei encantada com essa sua determinação de conseguir amamentar, né? De querer amamentar e ir atrás e, né? E a pessoa que me ajudou, ela falou, determinação. a pessoa que me ajudou, ela falou, eu não posso te prometer que você vai conseguir, mas a sua vontade é o mais importante. E o primeiro dia que saiu uma gotinha, tinha uma semana que eu estava estimulando, saiu uma gotinha, nossa, mas eu chorava. E foi maravilhoso, eu amamentei a Ana Vitória por 6 meses e meio. Nossa, então, foi muito gostoso. Nossa, que aí linda, eu me apeguei. Na hora que nasceu, aí o meu marido até brincava, não, é a leoa. Porque aí eu agarrei mesmo, falei, é minha. E aí a história não... Eu te contei que a história não continua? Não, outra surpresa aqui na live. Eu não sei se eu te contei essa, mas quando era para Ana Vitória nascer, eu acho que nem a Márcia sabe. Não, acho que a Márcia sabe. Quando era para Ana Vitória nascer, a gente descobriu que o meu marido tinha um filho de 22 anos. Você contei, né? E aí chegou, então, o Henrique na nossa vida. E a gente brinca que a Isadora, que ela pediu com tanta fé em Aparecida do Norte, irmão que ela começou o ano como filha única e terminou o ano como irmã do meio. Que máximo! E várias pessoas me perguntaram, sabe? Falaram, nossa, mas você não achou ruim isso? Eu falei, gente, de forma nenhuma. O Henrique, eu enxerguei ele tanto como um presente. Eu falei, gente, eu com 14 anos, de certa forma, recebi um não para maternidade. Agora eu tenho 3. 3. Ai, que linda. Aqui, ó. Ó, família. Nossa, olha o tamanho da família agora. Olha o tamanho da família, gente. Só tem que agradecer. Quando a gente recebe o não, vida. A gente não pode aceitar esse não, né? Como a gente fala, não a gente já tem. Vamos em busca do sim, né? E eu acho que é isso que a gente queria com essa live, é mostrar que o não que vocês tiveram não significa um não, né? Eu acho que vocês têm que 2 exemplos de força, de garra, de determinação que foram em busca do sim. Né? E que cada uma do seu jeito, né, conseguiu aí ter um sim da vida, né? Eu acho que de uma forma super bonita, com muita garra, com muita força, com muita coragem, né? Eu acho que não preciso dizer quão linda é a história de vocês. Eu como mãe também, né, me emociono de ouvir, imagino a emoção de vocês, né? Com cada uma dessas histórias tão linda, a Márcia com um coração enorme, né? A Thaisa com essa determinação, com essa garra, com esse amor, que olha, a gente tem poucos minutos, eu queria que você me falasse agora, Thaisa, como a Márcia deu, né, aquele conselho para as meninas, né? Não entrem nessa de que a adoção é difícil, o que você fala para essas meninas, né, que estão ouvindo a gente, para essas mulheres? Eu acho que o principal é abrir a mente para a questão do que o não gerar não é um problema tão grande, sabe? Tem inúmeras possibilidades da maternidade. Então, eu acho que é isso. Você pode ir pelo caminho da adoção, que vai ser maravilhoso, da barriga solidária, desde que seja uma pessoa realmente um anjo na sua vida, sabe? Porque é um processo delicado, realmente. E ainda tem, para as meninas que são mais novas, transplante de útero agora, que já é real. Então, não, eu acho que é assim, tempo, né? Levar a síndrome numa boa, sem sofrimento mesmo. É isso aí. Né? Sem sofrimento. E ter um outro olhar, com outras possibilidades. Só completando, eu acho que assim, aquela frase que a gente está falando que ecoou tanto tempo, né? Você não pode ser mãe. Podemos. Nós não podemos gestar por enquanto, né? Não, porque a gente já tem aí já pode, a né? possibilidade, mas nós podemos ser mães, né?
Claro. E Podemos ir assim. o que são 10 anos na medicina? É muito tempo, é muita pesquisa, né? O nosso objetivo como instituto também é pôr luz nesse assunto, para que a gente Exato. tenha mais médicos interessados, para que a gente tenha mais pessoas interessadas em pesquisa, interessado, né, em investir nessa área. Então, eu acho que, né, todas nós juntos podemos mostrar que o caminho pode ser diferente, que essa trajetória pode ser diferente, pode ser uma trajetória mais leve do que as pessoas imaginam. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, lembrar que esse vídeo vai ficar no IGTV do Instituto Rock, que nós temos os grupos de pais, de homens e parceiros muito bacana, que começou agora no Instituto. Então, parabéns para esses homens corajosos, né, que também estão aí para apoiar e para ajudar. E parabéns para vocês, mulheres, né, guerreiras, Thaís, a Márcia e todas vocês que estão aí, né, que estão enfrentando com luz, amor, né, e muita determinação aí essa trajetória. Muito obrigada. Obrigada vocês duas, assim, de fazer um instituto, Márcia, com tantos grupos que ela já fez, tantas mulheres com a síndrome que ela já uniu. Vocês são maravilhosas, vocês me inspiram de verdade. E obrigada, que tá cheia de amiga minha aí, gente. Obrigada. Amiga, família. Que legal. Acho que foi uma live bem emocionante, bem cheia de gente. Olha que legal, que legal. Que bom. Ai, muito, muito, muito legal. E um beijo para sua filha, eu quero conhecer ela. Eu vou te apresentar a Isabela. A Isabela está agora prestando medicina, né? Não sei se é coincidência ou não, mas ela, né, focou nessa carreira e quem sabe aí também vai ser uma luz aí no Instituto. Isso aí. Obrigada, a gente tem mais lives como essa, né? Para a gente poder conversar tantas histórias lindas que tem, né? De realização. O Instituto está aberto, mandem para a gente ideias de live, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber. O Instituto está cada vez mais, né, entrando nos assuntos, entrando na parte toda de regulatória, né, para trazer, né, luz para esse assunto, para que a gente tenha mais informações e que sejam informações confiáveis, né, pesquisa, investimento nessa área. Então a gente conta aí com todos vocês. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Obrigada, gente. Vocês. Super obrigada por tudo. Boa noite. Beijão. Tchau, Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a todos os participantes.